Olá, personas! Estamos de volta para mais um vídeo sobre história do design gráfico. Hoje eu vou falar sobre a impressão na Europa, que compreende ali o início da Idade Moderna, lá por volta de 1450 d.C. Esse período da história foi extremamente importante, e você já vai saber por quê. A invenção da tipografia é com certeza um dos maiores avanços da humanidade. Por causa dela, o conhecimento foi disseminado numa velocidade nunca vista antes. Sem contar que a alfabetização aumentou drasticamente. E a Europa do século XV tinha um cenário extremamente favorável para o desenvolvimento da tipografia. E isso graças à crescente demanda por livros. É isso mesmo. Com a classe média sendo alfabetizada e os estudantes na universidade, a demanda por livros aumentou. E com isso, o antigo método de produção de livros acabou se tornando muito caro e lento. Mesmo eles implantando uma espécie de linha de montagem com vários especialistas, ainda assim a produção de manuscritos ficava muito atrás das produções tipográficas. E acabava que eles não conseguiam atender a necessidade do povo. Depois da longa jornada do papel, que veio da China até a Europa, a produção tipográfica alavancou. Gráficos da Alemanha, da Holanda, da França, da Itália saíram em busca dos tipos móveis para poder mecanizar a sua produção. Mas um deles, um alemão, se destacou em sua busca. Johann Gutenberg foi um aprendiz de ourives e, graças a isso, desenvolveu habilidades de manuseio do metal e também de gravação. Duas habilidades essenciais na produção de tipos. Só para esclarecer, isso aqui é um tipo móvel. Esses tipos eram feitos em metal e arranjados em uma grande placa que depois iria transferir por meio de contato a tinta que estava nele para o papel. Mas além disso, o Gutenberg teve um baita trabalho para desenvolver os tipos. Isso porque não se tratava apenas de manusear o metal. Ele teve que escolher a fonte que utilizaria, criar um molde para cada caractere, maiúsculo, minúsculo, etc. E esses moldes, inclusive, ajudaram muito na velocidade da impressão, porque eram necessárias, em média, 50.000 peças de tipo independentes por vez para poder fazer uma impressão. Daí depois disso vinha o nivelamento dos caracteres e diversas outras características, como por exemplo, a escolha de um metal que não fosse nem muito duro e nem muito macio, um metal que também fosse resistente, um metal que não se expandisse muito, mas que também não contraísse muito, e muitas outras coisas mais. Como tinta, o Gutenberg utilizava óleo de linhaça fervido misturado a negro de fumo. A tinta era espalhada sobre uma superfície com uma espécie de bola de couro, e depois, essa mesma bola de couro era utilizada para transferir a tinta para o tipo móvel. Logo depois, a placa de tipos era colocada em uma prensa. A prensa utilizada por Gutenberg era uma adaptação de outras prensas que eram utilizadas na produção de vinho, de queijos, de papel. Era basicamente um sistema de tarraxa que descia e subia e pressionava a placa com tipos contra o papel. E isso permitia uma velocidade de impressão absurda e também fazia com que a qualidade fosse meio que padronizada. Esse modelo de prensa foi utilizado por cerca de 400 anos, e foi por conta desse sistema de impressão que Gutenberg se tornou um dos caras mais importantes da história. Em 1450, ele formou uma parceria com um cara chamado Johann Fust, e graças a essa parceria, ele foi responsável pela impressão de um dos exemplares mais fodas da história, a Bíblia de Gutenberg. A Bíblia tem quase 1.300 páginas e mede cerca de 30 por 40 centímetros, quase uma folha A3. Depois, por conta de umas tretas financeiras, Gutenberg foi processado por Fust e acabou sendo banido da oficina gráfica. Fust então fechou a parceria com o assistente de Gutenberg, Peter Schoeffer, um designer super experiente e que provavelmente foi o primeiro tipógrafo da história. Com essa parceria, a Fust & Schoeffer se tornou a maior e mais importante empresa gráfica do mundo. Um fato curioso, por um bom tempo, Fust manteve em segredo a técnica de impressão que ele utilizava, a prensa. Por volta de 1456, em uma das suas viagens à França para poder vender a Bíblia, os compradores, que eram bem acostumados com a disparidade de qualidade dos manuscritos, pois eram feitos à mão, acharam estranho a quantidade e a semelhança dos exemplares de Fust e acabaram por desconfiar que tinha bruxaria envolvida ali. Com isso, o Fust foi obrigado a revelar a sua fórmula da Coca-Cola.
Depois de um tempo, o Gutenberg conseguiu voltar às oficinas tipográficas e passou a fazer diversas pesquisas. Especula-se que ele possa ter feito diversas descobertas que provavelmente poderiam ter mudado o curso da história da impressão, como, por exemplo, a gravação em cobre, ou então a impressão de ilustração juntamente com os tipos, dentre outras coisinhas mais. Mas enfim, são apenas especulações. Mesmo não tendo continuado seu trabalho, a gente não pode negar que Gutenberg foi um cara muito foda. Para quem quer saber mais sobre a Bíblia de Gutenberg e também sobre a história da impressão, tem um documentário muito show sobre esse tema, The Machine That Made Us, ou A Máquina que Nos Criou. É um documentário de 2008, com participação do Stephen Fry. Nesse documentário, ele fala sobre a história da impressão, fala sobre Gutenberg, sobre a prensa e até chega a participar do processo de impressão, desde a criação do papel até mesmo colocar lá o papel na prensa e os tipos. Eu super recomendo que vocês assistam, pois é muito bom. O documentário está disponível no YouTube, no canal Timeline. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver. Assistam! Pois vale muito a pena. E isso é tudo, personas. Semana que vem eu volto com mais um vídeo sobre a história do design gráfico, ainda na Europa, só que mais focado na Alemanha. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, comenta aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!